Oi, gente, boa tarde. Também estou muito feliz de vocês terem vindo nesse frio que está fazendo. Tá um ventinho rolando ali, né? Derrubando tudo. Mas bem importante a gente se concentrar aqui, né? Para poder discutir frente a essa situação que a gente está atravessando no país. A Flávia falou que tem muito orgulho de estar aqui com a gente. Também tenho muito orgulho de estar aqui com a Flávia, com o Pablito. Né? São companheiros que a gente vem lutando aí junto por muitos anos. Né? E eu acho que é bem importante a gente tentar sintetizar as nossas ideias nesse momento que a gente está apresentando as nossas candidaturas. Então eu queria falar assim rapidamente que eu já tive em algumas lutas aqui em Campinas, né? Conheço algumas pessoas de alguns processos, né? O Mati falou aí da MRV, né? Eu sou do ABC Paulista, né? De Santo André. E a MRV, mesmo a gente não estando aqui, foi muito importante. A gente lá em Santo André levou o exemplo aqui de Campinas, né? Para um canteiro de obras lá em Santo André. E discutimos lá com os trabalhadores que aqui estava tendo luta e não sei o quê. E os trabalhadores ficaram super felizes, assim, da gente ter ido lá junto com a juventude, falando, nossa, o sindicato não fala nada. Pois é. Então estava o sindicato bloqueando uma informação de um processo de luta, e eu acho que foi muito importante esse papel que a juventude cumpriu de ir aqui nos canteiros de obra, discutir com os trabalhadores e a gente também levar isso para outros lugares do país. Acho que foi bem central. E também tive aqui alguns processos de luta contra a Escola Sem Partido na Câmara dos Vereadores. Tive um processo de luta aqui com os companheiros e com as companheiras na MAB, que é uma fábrica, né, que teve um ataque importante. E foi um dia muito, muito louco, assim, de manifestação que a gente fechou a rodovia, né, vários jovens e trabalhadores de outros lugares, não somente de Campinas, mostrando para os trabalhadores que eles não estavam sozinhos. Então foi um momento muito interessante também de combate, que eu me orgulho de ter participado aqui com o pessoal de Campinas. Então eu queria, antes de entrar aqui em todo o conteúdo, primeiro me solidarizar com a ocupação Marielle Vive em Valinhos, né, que foi atacada pela terceira vez esse ano, né, a tiros, inclusive já teve um assentado que foi morto, né? Eu acho que é muito importante esse debate para a gente poder pensar em como combater a extrema-direita, vendo nesses exemplos como ela se manifesta, né? Não somente nas palavras do Bolsonaro, mas também nesse tipo de ação contra o povo pobre, contra o povo que luta por moradia. Então, eu queria me solidarizar, né? Enfim, colocar todo o nosso apoio aí para os assentados e aqueles que estão ocupando, né, terra nesse momento. Como a Flávia me apresentou já, eu sou professora, né, da rede pública. Também queria dizer que eu me orgulho muito dessa categoria, né, que vem lutando aí em todos os últimos anos, desde 2016 com o golpe institucional, vem combatendo os ataques que foram sendo aplicados, né, e foram vários, como vocês bem sabem, e também vem se enfrentando até fisicamente, né? Eu sempre falo que a última grande ação dos professores do estado de São Paulo, antes da pandemia, foi um palco de guerra na frente da Alesp, né, com a gente lutando também junto com setores da juventude, Faísca, contra a reforma da Previdência do Dória. Mas além disso, nesse ano mesmo, teve greve de professores no Piauí, teve greve em Minas Gerais, e eu queria dizer que isso acontece apesar das direções sindicais, que na verdade seguem atuando para frear as mobilizações e para isolar, né? Como é o caso da MRV, né? Ninguém precisa saber muito o que está acontecendo. Então eu acho que isso é muito importante, porque apesar das direções, tem luta dos trabalhadores, e isso é um grande potencial para a gente refletir a unidade necessária para poder derrotar a extrema-direita. E essa questão dos sindicatos, né, ela acontece nesses setores que a gente está falando, em São Paulo muito forte, né, a POSP, que inclusive há anos vem traindo a nossa luta, né, quem é professor do estado aqui sabe muito bem disso, mas que recentemente também criou a novidade, né, que é transformar o sindicato, que é uma ferramenta de luta dos trabalhadores, né, dos professores e das professoras, em comitê eleitoral de campanha, e isso é apoiado por setores da oposição de professores também, que o sindicato se torne um comitê de campanha para o Lula Alckmin e também para o Haddad, né? Então essa é uma questão bem importante, porque justamente a gente sabe que a educação foi brutalmente atacada nos últimos anos. A gente passou a pandemia numa situação super drástica, depois voltamos para a escola e tinha a reforma do ensino médio, a nova carreira docente que foi imposta para os professores contratados, né? Não tiveram nem chance de falar sim ou não, simplesmente tiveram que se enquadrar. Então é bem complicado que, frente a isso, a posição do sindicato não seja de organizar a luta dos professores e das professoras, né? O Mati colocou aí sobre os trabalhadores, né, servidores públicos municipais. Também é um outro momento que a gente pode ver bem claramente qual é o papel dos sindicatos, no caso aqui, né, sindicato dirigido pelo PSB do Jonas, né, Donizete, que é o mesmo PSB do Alckmin também, né, então vocês veem que tudo vai se encaixando e, inclusive, se enfrentaram fisicamente, né, com os trabalhadores aqui em Campinas, para poder, enfim, para que a luta não fosse
adiante. Então, eu acho que a gente conseguir ver o papel dos sindicatos nesse momento é uma tarefa muito central, porque a gente justamente precisa poder organizar as nossas forças para poder se enfrentar com tudo isso que está acontecendo. E, inclusive, sobre o Jonas, né, a Flávia estava me falando que ele foi sucedido pelos republicanos, né? Tipo, pelo bolsonarismo, assim, diretamente. Então a gente vê que eles buscam aí se diferenciar, mas na verdade são alianças que vêm sendo formadas aí ao longo dos anos, né? Então eu acho que, assim, quando a gente pensa no papel dos sindicatos, no papel que tem que ter a nossa classe nesse momento, para mim a gente tem que ver isso muito ligado, né, a tudo que foi sendo aprovado aí nos últimos anos, né, com o governo do Bolsonaro e do Mourão, mas também o que vem sendo aprovado desde o golpe até aqui, né? Por exemplo, a reforma trabalhista, que é um ataque brutal, né, às condições de vida e de trabalho, né, de milhões de pessoas. Pra vocês terem noção, hoje tem 39 milhões de trabalhadores no Brasil que estão no trabalho informal. Além disso, tem milhões e milhões de desempregados, como vocês devem ver aí, né, ocupando as filas do osso no nosso país, uma miséria muito grande. E também teve uma reforma muito profunda, que foi a reforma da Previdência, que na verdade serve para que a gente tenha que trabalhar até morrer, sem nunca gozar da nossa aposentadoria, né? Além de vários ataques que foram passando aí ao longo dos anos, né? Eu coloquei esses principais, mas justamente esses ataques que foram sendo colocados, eles impactam diretamente as mulheres trabalhadoras, as professoras, né? Eu falei que eu sou professora e a maioria da categoria docente é composta de mulheres, e as mulheres estão numa situação extremamente difícil no país, inclusive seguem recebendo menos do que os homens. As mulheres negras chegam a receber 60% a menos que os homens brancos, e isso, tipo, se aprofunda, na verdade, com a discussão do próprio bolsonarismo, que é um setor que é diretamente contra as mulheres, né? Todo mundo lembra do Bolsonaro falando horrores, né, sobre as mulheres, é um inimigo declarado das mulheres, sempre deixou claro isso, não somente contra as mulheres, mas também contra os negros, contra os indígenas. A situação dos povos indígenas no nosso país hoje é uma situação horrível, né? Inclusive as mulheres e meninas indígenas sofrem todo tipo de violência por parte do agronegócio. E essa extrema-direita chegou ao governo com a Damares Alves à frente, dizendo barbaridades e atuando contra os nossos direitos e fazendo, assim, uma verdadeira cruzada contra o direito ao aborto. Tudo isso vem acontecendo, mas eu acho que nos últimos dias escalou um pouco, né? Porque vocês devem ter visto que eles estão fazendo culto religioso dentro, né, do parlamento mesmo, né? A Michelle Bolsonaro fazendo oração dentro do parlamento, inclusive a palavra demônio está na boca de todo mundo, né? Na boca da Michelle Bolsonaro, na boca do Lula também, dizendo que o demônio na verdade é o Bolsonaro. Então, assim, toda uma discussão bem religiosa, digamos assim, na discussão sobre os nossos direitos elementares. Então, assim, a gente vem defendendo muito claramente a separação da igreja, do Estado e da igreja, né? Justamente porque os assuntos que competem a nós, as nossas demandas democráticas, não são assuntos da igreja, né? Então a gente tem visto aí nos últimos tempos o Estado cada vez mais se transformando num balcão de negócio de pastores e empresários da fé que atuam justamente contra as mulheres. Então a gente vê coisas horríveis, como aquele caso da menina de 11 anos, que foi estuprada, engravidou e não conseguia fazer o aborto, né? Entre outros casos que a gente viu aí também nesse sentido nos últimos anos. Então a nossa defesa é pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito, e também da separação da igreja e Estado. Só que eu queria ressaltar uma questão, por exemplo, no caso dessa menina de 11 anos, que é o papel do judiciário nessa situação, né? Essa menina, ela foi lá, queria fazer o aborto e foi impedida por uma juíza, que inclusive deixou ela presa por um tempo num abrigo, que era para impedir que ela saísse de lá e exercesse o seu direito legal, né? Algo que ela deveria poder exercer. E inclusive a justiça vem atuando em relação às mulheres, né? Tem esse caso que é emblemático, mas teve o caso da Mari Ferrer também, no julgamento dela, né? Que foi uma mulher que foi violentada e no julgamento dela foi humilhada e etc. Mas não só isso, né? A justiça brasileira, ela tem atuado muito fortemente como linha de frente do golpe institucional de 2016, dos ataques que foram aprovados, das reformas e tudo mais, da prisão arbitrária do Lula. Tudo isso eles estiveram à frente. E a gente fica naquele choque, no misto do choque ou, né, de um outro sentimento que a gente ainda não sabe muito bem o que falar, quando a gente vê, por exemplo, como nos últimos dias, a posse do Alexandre de Moraes no TSE. Por que a gente fica meio nessa situação? Porque chega lá na posse do cara, tá lá o Bolsonaro, aí tá o Sarney, o Temer,
o Lula, a Dilma, tá todo mundo ali. Aí você fala, como assim, né? O que tá acontecendo? Isso, por um lado, mostra o peso, né, que o judiciário ganhou aí nos últimos anos, mas também mostra uma coisa importante, gente, que é a reconciliação desses setores, justamente, né, para poder pensar o que tem que ser o próximo governo e o que tem que acontecer a partir de 2023. Um acordo em comum todos eles têm. Não vai retroceder nenhuma reforma, ao contrário, vão seguir atacando aí os nossos direitos. Então, todos juntos para salvar esse regime, que é o regime degradado do golpe institucional, que inclusive a Fiesp também faz parte desse pacto aí, que é para salvar os grandes empresários e os poderosos e lascar ainda mais com a nossa vida, né? Por isso que a gente também vem discutindo a necessidade da mobilização, né, e da organização das nossas forças, para que a gente possa abrir um debate a partir da nossa organização e da nossa mobilização, da necessidade de uma Assembleia Constituinte livre e soberana que parta de uma primeira coisa, que é revogar todos os ataques que foram feitos contra nós, né? E a Fiesp, né, voltando nisso, aí nos últimos dias, teve aí o dia 11, né, a Juliana já até comentou, né, todo mundo, eu acho que os mais jovens não se lembram muito disso, mas quem não é um pouquinho, digamos, não tão jovem, se lembra da Fiesp em 2016, com o pato dela na Paulista, né, e servindo filé mignon pra galera que ia lá protestar pelo impeachment. Então, uma coisa que, assim, a gente tem que se perguntar, inclusive para todo mundo que fala, não, mas tem que votar no Lula, porque senão o Bolsonaro vai seguir. A gente tem que se perguntar e perguntar para as pessoas. Gente, a Fiesp vai estar com a gente para revogar os ataques? Parece que não. Parece que eles estão justamente no pacto que é para manter e aprofundar os ataques. A Febraban está contra os ataques? E o Alckmin, gente? Ele está contra os ataques? Então, acho que essa é uma questão que a gente tem que sempre fazer, porque, na verdade, essa aliança do PT com o Alckmin, do Lula com o Alckmin, essa repactuação está a serviço não de melhorar as nossas condições de vida, de aprofundar a superexploração do nosso trabalho, né? E a gente não pode colocar, então, as nossas aspirações e as nossas demandas nas mãos dessa gente, que é uma gente que é nossa inimiga, abertamente. Tipo, nunca tiveram nenhum problema de falar sobre isso. Inclusive, falando do Alckmin, já citaram aqui que todo professor conhece bem o papel que ele cumpriu, né? Mas, assim, sempre gostou de reprimir as nossas lutas. O senhor Alexandre de Moraes também, porque ele foi secretário de segurança do Alckmin. E o Haddad também, tá, gente? Porque em 2013, enquanto o Alckmin era o governador, o prefeito de São Paulo era o Haddad, e teve muita repressão contra a juventude que estava se mobilizando naquele momento. Entre professores tem muita gente que fala, mas o Haddad ele vai resolver também o problema das escolas e tal. Só que eu só queria lembrar também que ele sempre foi o amiguinho dos monopólios da educação. Então são coisas que a gente tem que parar e refletir pra gente poder ver pra onde a gente direciona a nossa revolta e como a gente tenta, né, resolver a nossa situação a partir da única força que pode resolver isso, que é a força da nossa classe junto com a juventude, né? Inclusive, a gente vê hoje o setor das cúpulas evangélicas muito fortalecido, a gente vê o agronegócio muito fortalecido, e são setores que se fortaleceram durante os anos de governo do PT, né? O agronegócio se fortaleceu muito, né? As cúpulas das igrejas evangélicas se fortaleceram muito, e inclusive nos anos de governo do PT, o direito ao aborto, por exemplo, nunca foi nem debatido, né? Quanto mais votado, né? Inclusive, né, tudo isso tem que fazer a gente pensar que o Bolsonaro está chamando aí mobilizações, né, no dia 7 de setembro, e a CUT, a CTB, o PT e etc. não falam absolutamente nada. Meio assim, deixa os caras marcharem dia 7, a gente fica tudo tranquilo, garante as eleições na paz, na tranquilidade e bola pra frente. E justamente, né, contra isso que a gente quer dizer, porque a gente tem que colocar a nossa força em movimento. Então, o que a gente defende? Que a gente enfrente o Bolsonaro e o bolsonarismo na luta de classes, sem a Fiesp, sem a Febraban, sem os banqueiros e sem os patrões, porque isso não vai responder às nossas necessidades, exigindo que as centrais sindicais rompam com a sua paralisia e organizem um plano de luta real, baseado em greves e mobilizações, para que a gente possa arrancar com a nossa força os nossos direitos, né? Então, um pouco disso que a gente está colocando e a serviço disso que estão as nossas candidaturas, que é justamente para a gente poder debater a necessidade da independência de classe e batalhar pela unidade dos trabalhadores, das trabalhadoras,
aos negros, às mulheres, às LGBTs e confiando nas nossas próprias forças, né? As nossas candidaturas fazem parte do Polo Socialista Revolucionário, que tem a candidatura da Vera Lúcia e da Raquel Tremembé, né, para presidente e vice-presidente. Nós fazemos no MRT, né, defendemos as nossas ideias dentro desse polo, inclusive nesse sentido que eu estou colocando aqui para vocês, e a gente quer fazer um chamado para todo mundo que está aqui para participar ativamente da nossa campanha. A gente não recebe nenhum tipo de financiamento, de patrão, de empresário, né? A gente vai fazer a campanha com as nossas forças e, enfim, com a ajuda de todos vocês que estão aqui. Então, eu queria fazer esse chamado para vocês participarem ativamente, para poderem contribuir não só financeiramente, mas com a força militante, estando junto com a gente nas panfletagens, levando essas ideias, compartilhando aquilo que a gente vem discutindo. Então é isso, gente. Muito obrigada.